Olá, olá, frequentadores da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Chegamos aqui no segundo dia de entrevistas coletivas aqui do CinePé 2025 e a Central, ela conversou um pouco, né, com os realizadores dos curtas-metragens que foram exibidos na segunda noite de festival, assim como também com o longa-metragem, que para mim eu acho que um dos longas que eu nunca vi assim uma sala tão cheia e aplaudir tão fortemente no final. Me lembro que quando terminou eu fiquei aplaudindo que nem mesmo Shia LaBeouf, só assim, ó. Sabe? Foi sensacional, foi maravilhoso. Eu vou te contar agora tudinho que rolou nas entrevistas e alguns bastidores dessas produções. Eu sou Pedro Tenório e esta é a Central do Entretenimento no CinePE 2025. Prosseguir aquele recadinho básico de sempre. Se você é novo aqui na Central do Entretenimento, já aproveita aqui para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu central like, tá? Porque isso ajuda demais a gente a crescer aqui. E começando, né, trazendo aqui a minha rápida análise, assim, que eu gosto sempre de trazer, isso vai estar melhor na crítica do segundo dia. Mas foi um dia que falou muito sobre mudança e adaptação. Mudança no quesito de que é mudança de vida, né? Você tem que sempre estar sempre lá, né? Nossa vida muda toda hora e toda via, né? Assim como a mudança, a adaptação, a gente se adaptar para poder aceitar melhor essa mudança. Acho que para mim, assim, dos curtos que passaram, um que trouxe um pouco disso e também acho que foi um dos mais impactantes da noite foi justamente o curta que, assim, é uma história surpreendente, né? Muito importante ela, porque é uma história que dialoga não só para mostrar as dificuldades das pessoas trans, mas também para trazer um pouco dessa cultura japonesa. E eu perguntei pro diretor do filme, pro Thiago, sobre como é que, em primeiro lugar, como é que era o material dos bonecos de madeira que a gente vê ali, que é muito bom. E o Thiago ele falou um pouco sobre isso, mas também sobre como todo o clima do ambiente ali da produção e o quanto que a produção tinha pessoas boas trabalhando nela, o quanto que isso foi importante para poder ter demorado quase 9 anos para poder fazer esse filme. Confira aí o que ele disse. Bom, os bonecos eles têm mais ou menos essa medida, o do Kabuki, e a alma deve ter assim, a alma é um pouquinho maior. A alma ela não tem pernas, ela é só o vestido dela mesmo, e o Kabuki é um esqueleto mesmo de ferro e com ball joints e tudo. Aí tem a pele de silicone, né? O pessoal, o Marcos Telles, o Joseph Spagnese e a Ana Barca Bogani são as pessoas que fizeram os bonecos, né? Em Floripa eles são incríveis. Tem um curta que eles fizeram que é o Almofada de Penas, era um curta antes. E aí os figurinos que tem a Andressa, que é uma incrível. Assim, fazer figurino de stop motion é muito raro pessoas que sabem fazer, assim, porque você precisa de todo um esqueleto metálico dentro dele, né, com arames e tudo super, eles são duros para você conseguir fazer essa movimentação, né? A cena do vermelho era uma espuma. Quem fez o cenário foi a Fabi Fukui e ela usou umas espumas que elas tinham, ela tinha um tom avermelhado, mas que ela tinha uma certa transparência que a gente colocava luzes por trás e aí dava para animar com aquele efeito meio de. Eu quis usar um clipe da Björk, que é um que chama Mouth Mantra, que ela faz uma endoscopia dela mesma, assim, e ele virou um clipe, assim. Então eu quis usar aquele aspecto de corpo humano, assim. Falando agora um pouco sobre o curta que se passa em Caruaru, né, o curta documental sobre uma tradição da região, que é o Boi Matutá, não para falar não sobre a tradição em si, mas sim sobre uma pessoa que viveu tudo isso e que está vivendo novamente, que é o seu Pelé. E o seu Pelé, uma das coisas que os diretores falaram é que desde o primeiro momento ele foi super conversadeiro, super amoroso com a equipe da produção, que é o curta O Carnaval é de Pelé. E quando ele foi fazer a cena da gravação da dança, que é mais pro final do filme, e que todo mundo começa a rodear ele, a emoção foi gigante. Confira aí o que eles E disseram. nessa cena final que ele chora, né?
Bom, nada que dentro dali foi planejado. Cantar não era planejado. A nossa ideia é: o senhor vai chegar, vai sentar aqui, até porque ele não pode ficar em pé por muito tempo, porque ele cansa. Então, estou sendo o senhor brincar aqui, e a ideia é as pessoas brincarem em volta dele. Mas é isso, é a vida dele. Então, quando toca aquele tambor, eu acho que ele sente que ele voltou, né, para aqueles momentos, para aquelas lembranças. Então, e aquele local não é um local qualquer, é o terreiro dos pais dele. Então, foi um local muito especial também, a escolha de ser ali, sabe? Então, era ele estar junto com os pais naquele momento. Então, quando ele chora e se emociona, é voltando tudo a isso, sabe? A gente queria ficar sentado, mas ele se levantou, começou a dançar, meu Deus do céu, e agora, e agora? Com todo cuidado com ele, né, do mundo. Aí começou a chover também, a gente, meu Deus, ele não pode cortar, ele tem que gravar tudo agora, não corta, só vai até o fim. Porque se cortasse, ele não ia conseguir mais fazer de novo. E assim, a gente tinha marcado pra, tipo, ir umas 4, 5 pessoas, sabe? Tipo, pessoal, que todo mundo mora naquela rua ali, do grupo. Aí falou, quem puder ir, vai. Uma coisa bem na humildade mesmo, assim. Porque tipo, não integrando não pagar ninguém, de cachê nem e nada estamos disso. ali assim, na humildade, ó, como é que chama? Na licença, né? Quem quiser ir, vai, assim. Quando chega, tinha umas 20 pessoas, assim, digo, meu Deus do céu, bora-se embora. Aí começou a batucar dele, começou a, meu Deus, vamos embora. Aí, quando ele terminou, a gente percebeu que ele estava ficando mais cansado, pediu para parar, assim, tinha ido assim. E ele ficou realmente muito emocionado, assim, muito emocionado mesmo, assim. Ele ficou um pouco triste, porque ele falou assim, eu tenho certeza que essa foi realmente a minha última apresentação. E eu acho que teve uma coisa de ser um peso, assim, tipo, de ser um peso de uma despedida, porque foi uma coisa que ele nunca teve a chance de fazer, né? Porque foi interrompido muito bruscamente para ele. Então teve um certo peso de tristeza, mas tenho certeza que teve muita felicidade, porque foi gravado assim na época de São João, que é onde eles hoje se apresentam, por não ter mais carnaval lá, né? E por fim, agora vamos falar um pouco sobre mudança de vida, mas mudança de vida com relação a traumas, né? Que é o curta Babalu é Carne Forte, que explora muito dessa cultura mística dessa música aí, que é uma cantiga de roda de criança daqui de Pernambuco. E uma das cenas que mais me impactou no filme, que é basicamente para você se livrar dos seus traumas, foi justamente com a protagonista e o menininho, que para mim é um dos talentos, inclusive a diretora do filme, a Júlia, ela falou um pouco sobre o elenco do infantil do filme, que é um dos grandes charmes, assim, do, do filme. Confira aí o que ela disse. Acho que a principal técnica desse filme é o brinquedo, é a brincadeira. Nessa cena, a gente teve que fazer um jogo com ele, né? Ele pula da cama pro chão, e aí ele tava com medo dessa cena, porque é uma cena de um certo suspense, mas eu não achei que produzir seria, né? Produzir faria medo. Mas aí a gente fez, não, você que é um... Ele criava muitas coisas, ele desafiava muita gente, Pedro, né? A gente fez, não, você que é o monstro, você que tem que assustar ela tem que ter medo de você. E aí foi. E ele subia, descia, e que inventava, assim, os passos. A gente, às vezes, nem coreografou tanto, assim, a gente ficou nesse jogo, né, de que ele precisava assustar ela. E aí, emendando com a vela, a gente tá revelando muitos segredos. A gente passa a mão com a vela acesa e depois com a vela apagada. E aí cria uma mágica. E essas crianças, tanto Pedro quanto Janete, são minhas irmãs de santo. E aí eu basicamente escrevi o filme pra elas. Janete, a atriz somente se chama Janete porque eram idênticas, assim. Tinha várias falas dela que eu coloquei no roteiro e ela... Você tá, tipo, sabe, você tá me escrevendo, eu tô. Você autoriza? Aí ela assim, só se o nome da personagem for Janete. Aí eu, tá bom. E aí foi muito fácil. Acho que eles foram a parte mais fácil do elenco, assim, porque... E aí era tudo isso de jogo, Janete ajudou muito a gente também, com as crianças menores, com o Pedro, enfim. E é isso, eu escrevi pra ela, a gente fez o casting do elenco adulto, né? Mas das crianças eu escrevi o filme pra elas, assim, pensando nelas. E por fim a gente chegou no documentário O Ano que o Frevo Não Foi Pra Rua, que fala justamente sobre o carnaval na pandemia. E os diretores, que são pernambucanos, eles falaram sobre, em primeiro lugar, por que utilizar
o tom dramático e melancólico que eles queriam trazer com a fotografia toda em preto e branco, que é o documentário ao longo de toda a sua duração. Então eles falaram um pouco sobre isso e também sobre como é que foi escolher a trilha sonora que reúne grandes clássicos do carnaval. E para completar, eles também falaram sobre como foi, qual foi a sensação de dever cumprido quando eles exibiram o filme, primeiro no CinePE e segundo com a sala cheia e sob fortes aplausos. Um dos filmes mais aplaudidos do dia. A gente soube trazer boa parte do filme para o preto e branco. A ideia na verdade, a gente foi construindo isso durante o período de montagem. Foram 3 anos de filmagem, né? 2 anos de pandemia, ou seja, sem carnaval, e 1 ano de retomada do carnaval, retomada da apoteose, da música, da alegria, da festa. E já existia uma vontade da gente de alguma maneira, retratar isso, usar algum recurso imagético para marcar isso também, esse período também, né, de maneira narrativamente. E eu não sabia muito o que fazer, Bruno já tinha um pouco mais de pensamento, ideia do que fazer, ele pode até também aqui falar, mas na montagem o Ari Arauto, que é o nosso montador e também roteirista, sugeriu o preto e branco para esse período, né, de 2 anos sem carnaval, nos fez essa proposta, a gente bancou, achou muito legal, deu esse tom, né, para a gente, de espera, de melancolia, de um período de fato, de parecer um período em que a vida estava parada, em que a vida daquelas pessoas ali, que são vidas de maneira entregues ao carnaval, devotas ao carnaval, devotos do carnaval, que a vida deles estava na expectativa pela retomada do que eles sabem fazer e estavam com vontade de voltar a fazer. Então, foi meio nesse sentido, para mim. Vou passar um pouco aqui para o Bruno para ele falar o que ele acha. Não tenho tanto a complementar, mas só dizer que sim, foi uma coisa que a gente pensou de haver um registro diferente para tratar esse momento que era um momento da espera, um momento da busca, um momento da expectativa. Chegamos até a nos questionar se o preto e branco seria o recurso mais adequado, porque talvez a gente estava identificando isso com um recurso que talvez pudesse soar mais clichê, mas a hora que ele estava posto ali e do jeito que as coisas foram se encaixando, a gente sentiu que faria muito sentido, no sentido de ser o clichê, ele só é clichê porque ele se confirma num certo sentido, e naquele momento eu acho que ele estava se confirmando no sentido mais potente que ele existe, que é isso. O preto e branco, ele vai dizer pra gente ou dos filmes do começo da era do cinema, onde não existia a cor, ou quando a gente quer aludir a um período que alguma coisa, né, quando passa a ver o cinema colorido, quando é um período que as coisas estão fora do lugar. E naquele momento, pra gente, como as coisas estavam tão fora do lugar, essa escolha não foi tão óbvia, mas quando ela se manifestou, a gente percebeu que era isso, é aquela coisa mais ou menos óbvia que ela só se cristaliza quando você vê ela acontecendo mesmo. E como é que foi, assim, o critério para poder selecionar a trilha sonora? Porque a gente tem vários clássicos do frevo, e o frevo, assim, com todo o carnaval pernambucano, a música do carnaval pernambucano, tem um acervo, assim, gigantesco de músicas. Então, como é que foi passear por todo esse acervo e o critério para escolher as músicas? Eu acho que antes de tudo veio do que os nossos próprios participantes sugeriam. Como você bem disse, tipo, o frevo é um universo e se a gente fosse mergulhar em tudo isso, talvez o filme nem seria o mesmo. Então a gente escolheu a gente optou pela escolha mais singela, que era o que os próprios participantes traziam enquanto reminiscência de música, de frevo, das lembranças que eles traziam. E acho que onde a nossa escolha musical fica um pouco mais marcada é no início do filme, que daí a gente opta por trazer os 3 frevos clássicos de Antônio Maria, por ser os 3 frevos clássicos de Antônio Maria. Eu acho que é por isso. Daí Mariana, que tem mais embasamento, pode dizer.
São clássicos, sim, de Antônio Maria, e para além disso são frevos que falam de saudade, de espera, de, de melancolia mesmo, ou saudade, saudade tão grande, enfim, são as temáticas do que a gente está começando a trazer ali naquele pedaço do filme. É, os participantes trazem os temas durante as conversas, os blocos aos quais os entrevistados também se referem ou participam, trazem as músicas, seus hinos, e isso vai norteando e vai fazendo parte das escolhas. Então, agora então, e como é que foi estrear o filme aqui no CinePE e com a sala cheia, com aqueles aplausos vibrantes no final da sessão? Como é que foi a sensação dentro? Poxa, foi incrível, incrível estrear no CinePE. Na verdade, a emoção do começo ao fim, desde o momento que a gente soube que fomos selecionados e fez muito sentido o nosso filme, O Ano em que o Frevo Não Foi Pra Rua, ter sido selecionado aqui para o CinePE. É um filme pernambucano que conta sobre uma tradição pernambucana, que é muito forte para o pernambucano, para mim que sou pernambucana, para quem não é pernambucano, mas que ama o carnaval, enfim, é de fato uma relação muito importante que se faz. E já está na nossa história, enquanto realizador, ter um filme como esse, com essa temática, nosso primeiro filme, ter lançado ele aqui no CinePE. E, como você bem falou, numa sala como a do Teatro do Parque, que também é um espaço incrível e histórico, né, dentro do Recife. Um teatro, uma sala que estava lotada e linda, com as pessoas cantando nas músicas e se emocionando e rindo e lembrando. Pra gente foi incrível, estava super nervosa, mas foi muito legal ver o resultado, né, receber o retorno das pessoas. Pouco a acrescentar, mas é um pouco isso mesmo. Eu acho que esse filme ele nasce com a vocação de passar no CinePE, assim, sem nenhuma pretensão além, é mais uma manifestação de alegria de ele ter sido selecionado, mas porque eu acho que não teria tela mais adequada para isso acontecer, posto que assim, o projeto nasce para tratar de uma questão que se manifesta em Pernambuco, com personagens de Pernambuco, com participantes da equipe de Pernambuco. Então, assim, acho que nada mais natural e feliz para a gente que isso tenha ocorrido, porque a gente foi agraciado com essa escolha por parte da curadoria do CinePE de poder estrear aqui. E é uma realização, realmente. A Central também conversou com a produtora do filme, a Juliana Lira, da Lira Filmes, e ela, justamente por ser pernambucana, mas por morar em São Paulo, ela ressaltou a importância do filme de mergulhar fundo na história do Carnaval de Pernambuco e do frevo principalmente. Ainda mais no momento em que a gente não estava vivendo isso. E olha que o filme eu vou dizer para vocês, viu? Ele me destravou muitas memórias. Porque 2023 foi um ano que eu mais vivi carnaval, pulei, dancei, saí até de noite para brincar carnaval. Foi meu primeiro ano aqui de CinePE, foi um reencontro com o pessoal da CCXP. Então, assim, foi um ano de reencontros e encontros, sabe? E esse filme, ele traz muito disso. E eu achei isso muito bacana. Confira aí o que a Juliana disse. Foi muito importante quando eu recebi esse convite do Bruno e da Mari para participar, porque eu realmente nem tinha pensado, não foi uma coisa, vamos fazer um filme do carnaval, não foi pensado. E foi mais importante ainda, porque naquele momento, como não tinha nem verba, não tinha como gravar, não tinha nada, a gente sentiu ali o que é o coletivo do audiovisual. E aí veio a Amanda, que foi super importante. Ela que estava aqui no Recife, eu estava em São Paulo, mas embora fosse tudo online, né, esse primeiro momento. O segundo momento, médio, foi meio dividido. O terceiro momento, sim. Então, ele tem uma força muito grande do coletivo, tem uma força pernambucana muito grande. E, além disso, estrear aqui no CinePE é coroar todo esse trabalho. Como é que foi para você reviver tudo isso, nesse período que a gente não tinha carnaval, e depois voltar com tudo quando a gente voltou em 2023?
Reviver foi muito interessante. Agora, tinham personagens, histórias que eu não conhecia. Eu sou pernambucana, não moro em Pernambuco há alguns anos, mas trabalho o tempo inteiro com Pernambuco e eu sou uma carnavalesca, né? Todo ano me fantasio. Então, não ter o carnaval já foi uma grande dor, mas conhecer esses personagens nessa ausência foi valioso, porque eu entendi o que mais ainda do que a minha cultura, e o que essa cultura ela diz tanto para os outros também, né? E ter o carnaval foi algo glorioso. É tanto que esse ano eu vim brincar o carnaval aqui, eu disse, não, eu vou brincar todos os dias, que era uma coisa que eu nem fazia depois que eu me mudei, por conta de vários fatores, agenda, grana, e depois disso não, eu disse, não, eu tenho um compromisso com o meu carnaval. O filme trouxe isso para mim, mas fortaleceu uma coisa que estava meio adormecida, que é o carnaval pernambucano. Então é isso, gente. Esse foi o segundo dia de entrevistas aqui do Cinepé 2025. Comenta aqui embaixo com a hashtag Central no Cinepé. O que foi que vocês acharam aqui dessas entrevistas? Se vocês gostaram ou não? Se tem alguma coisa que vocês querem ponderar, algum elogio, pode comentar tudo aqui embaixo com a hashtag Central no Cinepé. Marca aí também o seu Central Like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e fiquem ligados aqui nas redes sociais que vai ter muita coisa ainda de Cinepé para acontecer. Tem os enforcados, que eu estou muito ansioso para ver ele passando aqui. Olha, vai ser sucesso, viu? Central no Cinepé, cinema e cultura para todos. Até o próximo vídeo.